Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. A Prof. Jai. Eu acho que agora vai funcionar o áudio, glória a Deus. A Prof fez um negócio aqui que tá. Eu não sei se vai funcionar. Eu tô gravando no meu celular e daí o vídeo depois eu vou juntar tudo. Então, essa semana a gente vem com o papel das mulheres na guerra, né? Por quê? Porque a gente viu como que os homens alemães acabaram, como o sofrimento judeu, né? Como eles sofreram, as vítimas do Holocausto e todos os judeus, na verdade, né? E dessa vez a gente vai ver as mulheres durante a guerra, né? Então aqui, ó. Dentre as milhões de pessoas que participaram da Primeira e Segunda Guerra Mundial, é de se perguntar qual o papel das mulheres na guerra? O fato é que durante a Primeira Guerra Mundial, as mulheres começaram a tomar frente em fábricas, escolas que antes seriam mal vistos pela sociedade e que na época era extremamente machista e patriarcal, onde as mulheres apenas serviam como servas, esposas e mães. Então, vemos que durante a Grande Guerra, a sociedade é quase obrigada a ter uma mudança drástica, principalmente nos países como Inglaterra e Estados Unidos. As mulheres foram inseridas aos poucos no mercado de trabalho. Então, o que a gente vê? Antes era um governo machista e patriarcal, o que não mudou muito, mas as mulheres antes não podiam nem trabalhar, né? Aqui, ó, já no início da Segunda Guerra Mundial, houve uma nova página na vida dessas mulheres. Muitas foram obrigadas a buscar sustentos de seus familiares e empresas cujo emprego era destinado a homens. Assim vemos um esboço de uma mulher atual, se moldando no início ao fim da guerra. Então, o que isso quer dizer? Todos os homens foram para a guerra, né? Só ficaram os mais idosos. Então, precisavam de alguém para suprir aquele mercado de trabalho, né? Por exemplo, trabalho em fábricas, no pesado, eles não tinham pessoas para homens para ficar no lugar, então eles tiveram que pedir para as mulheres começar. Só que não se enganem, o salário não era o mesmo, né? Eles tinham era metade do salário, menos da metade, eu acho que era um terço do salário do homem as mulheres tinham, né? E crianças também estavam trabalhando. Meu Deus, tem um pelo aqui. Puxa, puxa, puxa. Tá. Muitas das mulheres da Segunda Guerra Mundial se tornaram enfermeiras espiãs, principalmente as inglesas, tá? E muitas se tornaram aviadoras. Na Alemanha, essa liberdade feminina não era bem vista no início da guerra. Para os homens alemães, as mulheres eram apenas feitas para cuidar da casa e dos filhos. Fato esse que se repetiu em seus países aliados, como o Japão e Itália. Então, a Alemanha, o Japão e a Itália tinham ideias mais diferentes. Para eles, as mulheres tinham que cuidar da casa, né? Só um minutinho. Essa porra desse celular. Desculpa, gente. Um fato interessante é que na Itália as mulheres serviam apenas como enfermeiras. Porém, nos movimentos contrários ao regime fascista, contavam com mais de 40 mil mulheres combatendo fortemente contra o governo totalitarista. O que isso quer dizer? Que eles só deixavam as mulheres, o governo só deixava as mulheres trabalharem na guerra como enfermeiras. Mas as mulheres que eram contrárias ao governo, as que lutavam contra o governo, tinham mais de 40 mil delas, né? No Japão, durante o último ano de guerra, o governo distribuía kits de fabricações de armas para casas. E como a maioria dos homens estava na guerra, cabia às mulheres montar armamentos. Estima-se que quase metade das armas foram feitas em casa. E assim como a Itália, muitas japonesas serviram como kamikazes para tentar destruir o governo. Então você vê, né? No Japão, no último ano da guerra, eles estavam tão desesperados que eles precisavam de armamento, que eles levavam os kits. Depois a prof vai mostrar a foto. É tipo umas bombas desse tamanho, assim, umas balas desse tamanho, assim. Era enorme as balas que elas faziam. E elas serviam como kamikaze para destruir o governo, né? Já na Alemanha, no final da guerra, muitas mulheres foram chamadas para suprir os espaços de soldados mortos. Agora você precisa de nós, né? Principalmente em fábricas de armas, motoristas, pilotos e carcerárias no campo de concentração. Lembra do vídeo que a prof mostrou da última vez, dos judeus durante a guerra? Tem um monte de mulheres alemãs, né, jogando os corpos deles, né?
Foi no final da guerra, com diversas cidades destruídas, principalmente alemãs, que a força feminina novamente surgiu, limpando escombros e remodelando o país destruído por uma guerra que eles mesmos haviam buscado. Quanto às judias, inglesas e francesas, há centenas de relatos mostrando o quanto elas ajudaram a salvar crianças judias e suas forças de trabalho como espiãs duplas e mensageiras de partidos contrários a Hitler. Então ali tem uma que a prof fez na faculdade, mas eu não lembro o nome dela. Ai, é uma espiã que, ela foi muito forte, assim. Eu não lembro o nome dela. Tá na ponta da língua, mas eu não lembro. Ela usava toda vermelha, usava batom vermelho e todos os homens eram apaixonados. Ela usava isso para conseguir entrar. Ela salvou um monte de gente. Já em 1940, o número de mulheres empregadas nas fábricas atingiu a capacidade máxima. Em todos os cantos do mundo, elas apareceram como soldados, enfermeiras, pilotos de avião, motoristas, secretárias e datilógrafas, etc. Na maioria dos países aliados, as mulheres eram convocadas para todas as frentes de trabalho, desde o setor industrial até o exército. Já na Alemanha, manteve, por muito tempo, centros onde mulheres serviam como reprodutoras e perpetuadoras da raça pura ariana, os Leberborn, que era essas mulheres. E realmente elas ficavam só de sutiã e calcinha para os alemães escolherem assim qual que eles queriam, era horrível. Então, finalizando, o papel das mulheres foi fundamental para a destruição do governo nazista, pois muitas serviram como espiãs infiltradas no governo para descobrir seus planos de ataque e defesa. É defesa, tá, gente? Outras ajudavam a salvar crianças e adultos de campos de concentração. Em outros lugares, questionavam a competência das mulheres perante a guerra. Foram que mais tarde precisaram de ajuda e acabaram perdendo, né? Que foi a Itália, o Japão e a Alemanha, né? Eu tenho que dar uma adentro sobre o Japão, tá? O Japão, ele foi tão preconceituoso quanto a Alemanha, tá? Isso, assim, é nítido, tá? Muito nítido. Se vocês quiserem dar uma pesquisada, eu não fiz porque a gente vai ficar meio atrasado, mas eu preciso dar essa dentro aqui, que eles foram tão racistas quanto a Alemanha. E, inclusive, eles entravam na China, né? Porque foi com a China, eles invadiram a China, mataram, teve muita morte de chineses, e tinham as mulheres que tinham os pés de lótus, que eram aqueles pés pequenininhos assim, sabe? Depois a prof vai mostrar, que eu fiz até sobre os pés de lótus, que elas foram feitas para elas casarem, assim. Quem era uma chinesa que tinha esse pés de lótus, ela... Como que eu posso explicar? Quando o pai vendia a filha para o marido, era maior, o dinheiro, era mais cara ela, né? Só que ela não tinha mobilidade nenhuma, porque os ossos, né, ficavam todos atrofiados e elas não conseguiam se mexer direito, né? Então, quando os japoneses entraram e pegaram as mulheres, as mulheres entraram e mataram os homens e sequestraram, eles tinham um bordel para mulheres chinesas, né? E a maioria dessas mulheres eram mulheres com pé de lótus, porque elas não conseguiam correr, elas não conseguiam andar, elas só ficavam deitadinhas assim, né? Então, muitas dessas mulheres com pés de lótus foram pegas pelos japoneses e feitas como escravas, né? Só que não foi só a China, foi a Coreia também. Tanto que a prof joga um jogo chamado The Sims, que é Meu Coração, e terá uma nova expansão que é sobre a viagem e tal, e daí eles têm santuários japoneses e as pessoas fazem tipo, honram os deuses, né? E os coreanos ficaram assim, mandaram mensagem para a desenvolvedora dizendo que é uma falta de respeito. Daí eles foram procurar o porquê. É porque quando os japoneses entraram na Coreia, além de estuprar as mulheres, matarem os homens,
eles obrigavam eles a prestar respeito aos deuses, com pena de morte, se eles não fizessem. Então, para eles é muito pesado isso dali, né? É uma carga muito pesada. Tanto que a desenvolvedora acabou tirando isso, tá? Então, trabalho. Trabalho! Vai valer nota, tá? Como trabalho, a prof vai pedir para que vocês pesquisem uma dessas mulheres que se destacaram durante a Segunda Guerra Mundial e façam um trabalho com fotos e explicação sobre a vida antes, durante e depois da guerra, tá? Aqui a prof vai mostrar as mulheres na Primeira Guerra, criando, né? Fazendo, elas começando a trabalhar. Aqui as mulheres durante a Segunda Guerra, né? Que agora elas já têm mais espaço, né? Aqui as alemãs depois da guerra, da Segunda Guerra Mundial, elas tinham que fazer toda essa filinha assim para ir levando os escombros, porque os aliados não iam ajudar por enquanto. E aqui as japonesas, né, durante a Segunda Guerra Mundial. Eu queria achar, mas não vou conseguir. Não vou conseguir. Eu lembro que deixa eu mostrar para vocês as mulheres. Opa. Mulheres com pés de lótus. Para vocês dar uma olhada como é horrível. Ó, ficava assim esse pezinho assim, ó. Era esse sapatinho aqui, ó. E atrofiava todos os ossos, né? Tipo, o pé ia pra dentro. Porque eles achavam bonito as mulheres terem uns pezinhos pequenos, né? Nem que elas sofressem pra isso. Então por hoje é isso, pessoal. Beijocas pra vocês. Tchau, tchau.